Olá a todos, eu sou o professor Rafael Egídio, eu sou do Instituto Federal do Paraná, campus Umuarama, e esta é mais uma aula de Sociologia ministrada para os meus alunos que estão aí no período remoto devido à pandemia do novo coronavírus. Esta é uma aula que é disponibilizada, gravada no sistema Meet, disponibilizada de forma pública para a facilidade do acesso dos estudantes e também para quem tiver interesse aí na nossa disciplina de Sociologia. Vamos aqui, então, dar continuidade, né, às discussões e à exposição dos conteúdos e conceitos do nosso pensador polêmico, né, mas também muito interessante. Espero que vocês estejam gostando das aulas, estejam vendo aí que os conceitos do Maquiavel realmente são bastante interessantes, né? O nosso pensador é Nicolau Maquiavel, tá? E hoje nós vamos falar então para vocês, vamos expor para vocês aí um pouco mais sobre o que é esse tal de Príncipe, né? Aqui esse livrinho tão importante que eu já falei para vocês, que, gente, é o tipo de livro que, cara, todo mundo deveria ler, sabe? Assim como a gente tem na escola português, matemática, e cada professor gosta de defender a importância da sua disciplina, mas a gente tinha que ter ali uma disciplina na escola mesmo para ler o Maquiavel e o Príncipe, porque com certeza é um texto que muda a sua visão da coisa, muda a sua cabeça, né? Quando você termina a leitura desse livro. Lembrem lá, no começo das nossas aulas sobre política, eu falei para vocês, eu apresentei para vocês o poema do Bertolt Brecht, né, aquele dramaturgo alemão, quando ele fala do analfabeto político, né? O analfabeto político. E, gente, eu já questionava vocês naquela época, eu falava assim, gente, se existem analfabetos políticos, como que a gente se alfabetiza politicamente? Pois eu acho que uma das cartilhas fundamentais, a gente pode dizer assim, que o caminho suave da política é esse livro aqui, tá? Se você quer se alfabetizar politicamente, tá? É obrigatória a leitura de O Príncipe. Então, gente, nós estamos falando aqui de uma leitura fundamental, uma leitura potente. E qual é a história do príncipe? Eu já falei para vocês, né, que o Maquiavel, então, ele está lá recolhido em San Cassiano, né, obrigado a não exercer mais o governo de Florença, e ele vai utilizar da leitura dos clássicos e, posteriormente, da escrita a respeito desses clássicos como uma forma ali de se conectar com o mundo da política e até mesmo de agradar alguns governantes, né, para tentar uma volta ao governo de Florença. Pois ele começa, gente, então, a escrever algo que é chamado de Pequeno Tratado sobre a República, que é justamente, gente, os primeiros 18 capítulos do livro primeiro dos discursos. Tá? Então, o que se tem de evidência é isso. Ele começa a escrever esses primeiros 18 capítulos deste livro aqui, que é o tal do Pequeno Tratado sobre a República. Pois, ao que parece, o Maquiavel sente então a necessidade de escrever sobre o Principado. Tá? E a primeira versão do Principado, né, do Príncipe, é justamente, né, De Principatibus, né, do Principado, em 1513. Do Principado, gente, vira o Príncipe. Eu acho que aqui a gente precisa tomar um primeiro cuidado. Eu acho que aqui a gente precisa ter uma primeira lição, então, sobre o Príncipe. Porque o Príncipe, gente, como eu já falei para vocês, é um texto de conselhos, né? Mas o Maquiavel, ele não está preocupado com a pessoa do príncipe. O Maquiavel ele está preocupado com o sistema político que faz o principado, que eu já expliquei para vocês na nossa aula passada, quando eu falei da teoria dos humores. Tá? E, para finalizar aqui, nessa primeira parte nossa, o príncipe, gente, ele é justamente um espelho de príncipe. Tá? Então é muito importante isso. Professor, o que é um espelho de príncipe? Gente, espelho de príncipe é um gênero literário. É até comum na Idade Média, tá? Que os pensadores, os autores, quem tivesse um pouco mais de intelectualidade, escrevessem livros
livros, né, que tentavam explicar como que se forma o melhor governo, como que se formam os melhores governantes. Um exemplo que eu posso dar para vocês é o próprio Erasmo, que eu já mencionei lá no vídeo sobre a utopia e o Thomas More, né? Um amigo do Thomas More. O Erasmo escreveu A Educação do Jovem Príncipe Cristão. Então, era um gênero literário até comum na Idade Média, tá, gente? O espelho de príncipe, ou seja, como que se forma o melhor governante. Tá? E a resposta é sempre mais ou menos a mesma, ou seja, de que um bom governante, ele é um governante virtuoso, lembrem lá do Platão e do Aristóteles, né? É um governante virtuoso, é um governante que não apenas conhece as virtudes, mas que vive as virtudes. Então, qual que é a ideia? De que se você quer um governante caridoso, ele tem que ser criado na caridade. Se você quer um governante bondoso, ele tem que ser criado na bondade. Se você quer um governante justo, cria ele na justiça. Porque daí o fazer, né, a prática política dele vai ser reflexo dessa criação. Tá? Então, isso é um espelho de príncipe. Agora, o que acontece com o Maquiavel, gente? O Maquiavel ele pega esta forma do espelho de príncipe, só que ele muda o conteúdo. O Maquiavel, e eu já falei isso para vocês, o Maquiavel ele tem que ser lido sob o signo do novo. O Maquiavel é um cara, tá? E isso aqui, gente, é uma navegação por águas nunca dantes navegadas. Isso aqui é o novo, tá? É o novo na época do Maquiavel e como eu acho que eu tenho mostrado para vocês aí nas aulas, é o novo inclusive hoje, né? Ainda hoje, 500 anos depois da escrita desse livro aqui, a gente ainda está se debatendo com alguns conceitos, né, que para o Maquiavel já estão assentados, já estão ali resolvidos. Gente, como eu quero que vocês leiam O Príncipe, eu inclusive coloquei no boxzinho ali do lado, né, as partes do Príncipe, que é uma coisa muito interessante, que pode até configurar aí um guia de leitura, tá, gente? Então, dizem, né, eu inseri alguns aí também, né, que o Príncipe ele tem algumas partes. A primeira parte, que eu, inclusive, eu considero que é uma parte, é a dedicatória dele ao Lorenzo de Médici. Tá? Então, é uma primeira parte. Então, a própria dedicatória é uma parte do Príncipe. A segunda parte do Príncipe, gente, ela vai do capítulo 1º até o 13º, onde o Maquiavel ele vai trazer uma série de definições de como que os principados são formados, a história mesmo. Sabe aquela parte da verdade efetiva das coisas, da história na prática? Pois ela está muito aqui nessa segunda parte do capítulo 1º ao 13º. E, bom, que ninguém nos ouça, mas é realmente uma parte mais chata. Às vezes, se você está lendo essa parte, parece que não sai do lugar, né? É mais cansativa, né? Quando o Maquiavel vai trazer lá os vários tipos de principados pela violência, principados eclesiásticos. Então, é meio chato essa parte, né? Mas, se você quiser ver o filé do Príncipe, gente, você pode ir para a terceira parte do Príncipe, que é justamente a partir do capítulo 14, né? E ele vai até o capítulo 25, tá? Do capítulo 14 ao 25, gente, é onde o Maquiavel vai dar os conselhos aos governantes. Conselhos que eu garanto para vocês. Cara, todo político profissional, todo político profissional que se preze no Brasil ou em qualquer lugar do mundo, leu esses conselhos, tá? Leu, com certeza, seguramente ele leu esses conselhos. E é aqui onde a sua cabeça explode, porque você começa a ver muito da nossa prática, muito do que os políticos fazem ainda hoje, está ali descrito com detalhes ali nessa parte do Príncipe. E, em último lugar, é um capítulo que, inclusive, é considerado, né, que o Maquiavel ele escreveu depois, ele incluiu depois, né, que é o último capítulo, né, que configura aí a nossa quarta parte do Príncipe, que é justamente o capítulo 26, onde o Maquiavel ele vai fazer uma exortação para a libertação da Itália. Libertação, ou a gente pode dizer, da unificação da Itália.
tá? Então Maquiavel ele vai fazer uma exortação de que alguém como César Borgia, né, o personagem principal do príncipe ali é o César Borgia, e gente, o César Borgia já estava morto quando Maquiavel escreveu o Príncipe, tá? Mas ele vai dizer ali nessa exortação que, cara, alguém com um perfil do César Borgia, né, pelo amor de Deus, conquiste a Itália, unifique a Itália para ela finalmente ser libertada das opressões dos países estrangeiros, tá? Então vamos lá, gente. Quem é esse tal de príncipe, né? Príncipe. Bom, em primeiro lugar, o príncipe, gente, ele é um fundador de estados, mas ele é um fundador de estados quando esse cara, ele conquista, quando ele chega ao poder com aprovação popular. Porque também, se ele chega ao poder, né, pela violência, oprimindo as pessoas, né, sendo um cara sanguinário, fazendo com que as pessoas tenham medo dele, ele vai ser visto como um tirânico. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração. Mas o príncipe, gente, ele é um fundador de estados. Lembrem lá, né, se o estado ele é composto pela forma do principado e da república, né, quem vai fundar esse estado é um príncipe, tá? E olha só, o príncipe, gente, ele justamente ele vem da palavra primeiro, né? Lá em Roma, né, o príncipe, que vem depois da república, lá no Império Romano, né, o Otávio Augusto, ele era o príncipe, né? Ou seja, o primeiro dos cidadãos, né? Ele é o princípio, ele é o principal. Então, vejam, tudo isso está incluído nessa palavra. O príncipe, ele é o princípio, tá? Ele é aquele que inicia, é aquele que funda o Estado, mas ele também é o principal. Por quê? Porque ele é a essência desse Estado. E aí a gente pode pensar daquele profundo significado, daquele conceito lá dos gregos pré-socráticos, a arqué das coisas, a origem e a essência das coisas. Então aqui é o Maquiavel, que mesmo não sendo filosófico, ou sendo um filósofo voltado para a prática, né? Para praxeologia, nós temos aqui um Maquiavel se conectando com alguns conceitos bastante profundos da filosofia. O príncipe, ele seria uma espécie de arqué, ele é uma espécie de origem e essência. Por quê? Porque onde você localiza a origem, você localiza a essência, ou seja, aquilo que aquela coisa é. Eu posso fazer um parênteses aqui, gente, que eu não deveria fazer, mas eu vou fazer do mesmo jeito. Muito provavelmente a gente aprendeu, todos nós aqui que vocês estão me ouvindo, e eu também, nós aprendemos a palavra príncipe num contexto, melhor dizendo, né, bastante específico, que é na nossa infância, quando nós tivemos contato lá com os famosos contos de fadas, né? Aquelas historinhas infantis, né, que contavam pra gente, não é mesmo? Né? E podem ver, geralmente, como que funciona um conto de fada. Qual que é a geral do conto de fada? Bom, você tem uma menina bem jovem, né? É uma menina jovem, ela é uma menina inocente, ela é uma menina burra, né? Ela é burra. Ela é burra por quê? Porque ela faz burrice, não é? Vejam só, né? Tem uma menina que ela vai levar doces para a vovó e o pessoal fala assim, ó, não pega o atalho. Aí aparece um lobo na frente dela, né? Um lobo, ela conversa com um lobo, e aí o lobo fala assim, não, pega o atalho. Aí o que ela faz? Ela pega o atalho, né? Tem outra lá que o pessoal fala assim para ela assim, ó, não põe o dedo na agulha. Não põe o dedo na droga da agulha. O que ela faz? Ela vai lá e bota o dedo na agulha, né? Tem outra lá que ela está sendo, né, criada, ela está sendo ajudada por 7 anões, né? E aí os anões falam assim para ela, né, menos um lá que é mudo, né, mas eles falam para ela assim, não abra a porta para estranho. Não abra a porta para estranho. O que ela faz? Aparece uma velha e ela abre a porta para tal da velha. E não contente em abrir a porta, né, a velha oferece uma comida para ela, né, e ela come a maçã envenenada. E aí a gente vai ter, inclusive, o primeiro crossover da história, que é quando a Branca de Neve leva um Boa Noite Cinderela, não é? Então, tipo assim, gente, qual que é a ideia? Aí, assim, você sempre tem essa menina que é burra e ela é uma donzela. Não se esqueçam que ela necessariamente ela tem que ser uma donzela, né? Não vamos mexer aqui lá no Chapeuzinho Vermelho, porque ela não vai ter a figura do príncipe ali, né? Mas pense, então, nas histórias que tem a figura do príncipe, né?
que você tem então essa menina burra, né, fazendo um monte de burrice, e ela é uma donzela. E aí chega lá no final, o que que aparece? Quem aparece? O príncipe. O príncipe que é justamente o princípio. Ou seja, quando ele aparece na vida dela, qual que é a ideia que o conto de fada está dando para gente? Que aquela menina donzela deixa de ser menina e também deixa de ser donzela, afinal, vocês pensavam que aquele beijo que ele dá nela é o quê? Né? Que tipo de beijo que ele está dando nela? Enfim, né? Ela deixa de ser donzela e a partir de agora ela se transforma em mulher. A origem e a essência da mulher necessita de um homem, que é o seu príncipe. O príncipe, ele vai ser o princípio e ele vai ser o principal na vida da mulher. Não por acaso, gente. E olha só como que as palavras, elas são muito poderosas, né? E eu falei pra gente, falei agora há pouco, né? O português, ele deriva do latim. E a gente não estuda Roma, né? A gente não estuda latim, né? Mas mulher é justamente a esposa. A palavra latina que significa, que vem a mulher, que é o molier, significava lá para os latinos antigos justamente a esposa. Então, qual que é a ideia aqui? De que a essência da mulher está necessariamente ligada ao homem. Sem o homem, o que, que a mulher é? Ela é uma donzela burrinha que faz umas coisas muito absurdas. Tá? Então, vejam como que, né, essa ideia do príncipe, né, ela está embutida na nossa sociedade. E aqui o Maquiavel, claro, ele está fazendo uma outra discussão, até porque a ideia dele é uma discussão política, e na época dele nem contos de fada existiam, eu acho, pelo menos. Né? Bom, espero que vocês tenham entendido o que eu quis dizer até agora, e vai ter relação isso por incrível que pareça, tá? Mas essa ideia do homem enquanto o princípio, o principal da mulher, né? Isso tem relação com a obra do Maquiavel. E detalhe, tá, gente? Reparem que para os homens, né? Não tem um princípio, né? O homem, ele é o que ele é, não é? O homem é o que é, ele se faz. O homem se faz com as suas próprias ações, mas ele não precisa, né, de alguém com essa força, né, de transformar, tirar você da donzelice, né? Nós estamos falando aqui do ato sexual mesmo, né? Que retira você de um determinado tipo de ser e te transforma em outro. O homem não. Podem ver que o homem ele tem uma trajetória que depende dele, mas a mulher não. Ela depende de um homem. Então, cuidem com isso, principalmente vocês, meninas, que eu acho que vocês, isso que eu acabei de falar, serve para vocês, meninas. Ou mulheres. Fêmeas, não é? Então, gente, olha só. Fechado o parêntese, a função do príncipe, gente, é manter o poder a todo custo. Tá? Então, por que ele precisa manter o poder? Tá? Ele precisa manter o poder porque ele é um fundador de estados. Então, ele tem que manter esse poder. Né? Mas ele não vai oprimir o povo. Tá? Lembrem lá, se é para ter poder, por que não deixa já na mão dos grandes? Porque os grandes querem o poder. Mas acontece que os grandes querem o poder, mas eles também querem oprimir o povo. O príncipe ele quer o poder, mas não de oprimir o povo. Ou pelo menos, se ele tiver que oprimir, ele vai oprimir todo mundo. Ele vai oprimir, inclusive, os grandes. Tá? Então, essa é a ideia do príncipe. E aí o Maquiavel, gente, lá no prefácio que eu falei para vocês, que ele é uma parte do príncipe, ele é diferenciado lá no prefácio, ele vai dizer, né? Que assim como os que desenham paisagens, se colocam nos vales para apreciar a natureza das montanhas, em lugares elevados e nas cumeadas dos montes para apreciar a dos vales. Da mesma forma, para bem conhecermos a índole dos povos, é necessário nós sermos príncipes. E para conhecermos bem a dos príncipes, precisamos ser povo. Cara, que trecho belíssimo do Maquiavel. Ou seja, o Maquiavel está dizendo aqui que existe uma relação entre o príncipe e o povo, mas não entre o príncipe e o poderoso. Vejam só a importância disso.
Uma outra questão aqui, gente, bem importante, é algo também que aparece sempre por aí, né? Assim como do homem malvado lá, né, que eu já expliquei para vocês, é se os fins justificam os meios. Isso é uma coisa muito comum, tá, gente? Gente, essa frase, os fins justificam os meios, não está no Príncipe. Não está em lugar nenhum na obra do Maquiavel. Mas alguém achou legalzinho, né, sintetizar a obra do Maquiavel com esta frase, e aí ela pegou. Então o pessoal acha, né, que o fim do príncipe é o da preservação da sociedade, então o meio que ele adotar, a violência, matar pessoas, né, condenar pessoas à morte, né, a violência, as coisas aberrantes que o príncipe vai fazer, esse meio ele se justifica pelo fim, que é a preservação da comunidade política. Pois, gente, nós vamos ter aqui 2 trechinhos sobre isso, mas não no príncipe, é aqui nos discursos, né? Então, ele vai dizer lá no capítulo 39, né? Ele vai dizer o seguinte, que quem considere as coisas presentes e as antigas, verá facilmente que são sempre os mesmos desejos e os humores, olha lá os humores que eu falei para vocês, e os humores em todas as cidades e em todos os povos, e que eles sempre existiram. De tal modo que quem examinar com diligência as coisas passadas, facilmente preverá as futuras, né? Ou, né? Ou se não encontrar os remédios já usados, pensará em novos. Então, gente, lembrem quando eu falei para vocês daquela ideia da praxeologia. O Maquiavel ele está querendo gerar leis gerais da prática da ação humana. Então, essas leis gerais elas são dadas realmente pelo passado. Da forma que os homens já agiram no passado, então você facilmente pode prever a futura. Mas não está dizendo que ela vai necessariamente ser assim. O Maquiavel não está dizendo que o fim já está dado. Do jeito que o cara agiu hoje, ele vai agir amanhã. Não, meus amigos, o futuro ninguém sabe, tá? Mas você também, veja só, se você não encontrou o remédio usado, você pode pensar num novo. Então, por isso que o príncipe, o governante para Maquiavel, ele tem que necessariamente estar estudando o tempo todo. Ele tem que necessariamente estar sempre ligado nesses estudos. E vejam uma coisa, gente. Não é só o governante, mas é o governado também. O povo também. O povo que não quer ser dominado, né, ele tem uma relação com o príncipe, lembrem do que eu acabei de falar. Então, Maquiavel, ele está entendendo, gente, que não é só o governante que tem que conhecer a verdade efetiva das coisas, mas o povo também. O povo tem obrigação, porque o povo, gente, ele não tem aquela ideia de dizer o seguinte, não, a política ela foi feita para o príncipe, a política foi feita para o governante, como muita gente acredita. Muita gente, quando lê o príncipe, outro erro também, né, é de ler o príncipe e achar que a política ela somente serve para o governante. Não, gente, a política, para o Maquiavel, ela serve para o príncipe, para o poderoso e principalmente para o povo. O povo, sim, ele é o destinatário da política. E vamos lá, né, um outro trecho que é bem interessante também, né, que ele diz assim, ó, né, e deve ter-se como regra geral que nunca, ou raramente, ocorre que alguma república ou reino seja, em seu princípio, bem ordenado ou reformado inteiramente com ordenações diferentes das antigas. Né? Então, tipo assim, ó, se um príncipe que é fundador de estados, na hora que ele vai fazer o reino, ele tem que considerar as instituições antigas, senão o próprio povo vai se rebelar. Né? A gente precisa manter algumas tradições, a gente precisa manter as coisas do jeito que elas eram, não é? As transformações, gente, elas não são tão bem-vindas assim na nossa sociedade, tá? E aí ele vai continuar, né? Ainda que um só seja capaz de ordenar, a coisa ordenada não durará muito se repousar sobre os ombros de um só, mas apenas quando for entregue aos cuidados de muitos. Então, gente, os fins justificam os meios? Não. Os fins não justificam os meios para o Maquiavel, gente. Por quê? Porque nós não temos os fins.
Ninguém tem bola de cristal. Ninguém prevê o futuro. E na política, gente, a política, o imprevisível é uma coisa tão real, o imprevisível é uma coisa tão forte que não há possibilidade de previsão de futuro. Ora, quem iria prever que em 2020 nós teríamos uma pandemia mundial que praticamente iria fechar todas as sociedades no globo terrestre? Quem conseguiu prever isso? Absolutamente ninguém. E se teve algum tipo de previsão, a pessoa era dada como maluco, não é? Pois quem iria prever esse tipo de coisa? E vejam, a pandemia, gente, ela é sim política, ela é sim politizada, ela foi tratada de formas diferentes na política. Então, gente, os fins não justificam os meios, porque para o governante e para o povo, para o agente político, só é dado conhecer o seu presente e o seu passado. Então é de olho no passado, a partir do que você tem no presente, com a visão parcial que você tem no presente, você planeja o seu futuro. Mas você não pode dar aquele futuro como certo nem como dado. Você tem que atuar de acordo com o que os acontecimentos virão. Então, gente, o príncipe, né, ele vai precisar, de acordo com Maquiavel, ter um caráter misto, um caráter diferente dos homens no geral. Um príncipe, enquanto fundador de estados, ele não pode agir como um homem age com a sua família, com o seu trabalho, com os seus amigos. O príncipe é um ser humano diferente. O próprio Maquiavel, em outros momentos, vai dizer que o príncipe é mais ou menos aquele cara que está disposto a ir para o inferno, tá? Mas em nome da pacificação da sociedade. A noção de pecado, e vejam que o pecado, né, o inferno, o céu, são coisas muito sérias na época do Maquiavel. Tá? Inclusive, tem umas falsas ideias, né, que a gente vai tratar aí também nas outras aulas, de que o Maquiavel ele era satânico, que ele era o diabo, não sei o que, não tem nada a ver, tá, gente? O Maquiavel ele era um católico normal da época dele, um católico carolinha de carteirinha, como todos os outros homens da época dele eram, tá? Mas o Maquiavel, tá, gente? Ele vai entender que o príncipe ele tem uma outra, ele é um homem diferenciado, ele tem uma outra conformação, uma outra confluência humana. E o príncipe ele tem que ser uma espécie de mistura de dois animais, que é o leão com a sua força, quando o príncipe resolve as coisas com violência, e a raposa, quando ele sai das armadilhas. Né? O leão ele não é bom para sair das armadilhas. E a raposa não é boa para agir com violência. Então, o príncipe ele tem que saber exatamente, estrategicamente, a hora de usar a força e ele tem que ser estratégico na hora de usar a astúcia. É isso que vai fazer um bom príncipe, um bom governante. E justamente a astúcia, gente, aqui é um traço mais importante, tá, entre o leão e a raposa. É mais importante que o príncipe seja raposa do que leão, não é? Porque, embora o ser humano goste de violência, né, embora a gente tenha um lado que a gente curte uma violência, né? Quando a violência chega até nós, a gente não gosta. Lembrem lá daqueles trechos que o Maquiavel já estava falando anteriormente. Né? Você gosta de ver a violência no outro, mas você não gosta de ver a violência em você mesmo, não é mesmo? Então, a violência ela tem que ser usada de forma pensada, ela tem que ser usada de forma estratégica, mas o príncipe, o traço fundamental do príncipe é quando ele tem a capacidade de simular e dissimular, não é? Que é de transformar a força em lei, para que ele não precise mais usar recorrentemente a força. Quanto mais um príncipe usa a força, mais mal visto ele é, mais tirânico ele é considerado. Então aqui vejam que o bom príncipe, que cada vez mais age como a raposa, tá? Age com essa dissimulação que nós vamos falar mais para frente também, ele é aquele justamente que vai criando mais leis, ou seja, ele vai encaminhando a sociedade para a república. E o Maquiavel, gente, o Maquiavel não é o Maquiavel do Principado. O Maquiavel é o Maquiavel da República. Mas a gente conversa sobre isso em outros momentos. Espero que vocês tenham entendido,
que vocês tenham gostado, né? A aula aí com bastante conteúdo, até já com horáriozinho aí, já passamos de meia hora de aula, né? Me procurem aí se vocês tiverem dúvidas, tá? Espero que vocês estejam gostando aí do conteúdo do Maquiavel. Eu acho que é isso, tá? Me procurem nos canais. Vamos ficando por aqui. E fiquem bem, fiquem com saúde, tá, gente? Valeu!